Hoje trabalharemos com resolução de questões da banca CESP. Calma, para voltar. Trabalharemos com resolução de questões da banca CESP. Ela capita. Fecha a porta. Vocês conseguiram o material? Para quem não tem o material ainda, basta acessar o link da bio, tá bom? Estão me escutando perfeitamente? A imagem tá ok, o áudio. Vocês conseguiram o material? Para quem não tem o material ainda, basta acessar o link da bio, tá bom? Estão me escutando perfeitamente? A imagem tá ok, o áudio. Então já podemos começar? São 18h11. Podemos avançar? Em produção, pode começar? Só tá cortando o nome em cima. Aula de professor diferente. A imagem tá ok, o áudio. Então já podemos começar? São 18h11. Podemos avançar? Olhando aqui os comentários. Obrigada, João, pelo adjetivo. Itamas Arruda, obrigada pela presença. Obrigada a todos e todas que já estão presentes. Vamos começar, tá certo? A primeira questão. Considere certa a alternativa em que há perfeita correlação entre o termo destacado e a função sintática indicada. Percebi que há um erro aqui na ortografia da palavra perfeita. Corrija aí, por gentileza, tá? Considere errada a alternativa. Isso não acontece. Ou seja, nós vamos observar a palavra que está em negrito e depois analisar se condiz com a função sintática que está entre parênteses. Fui clara? A letra A. Os boiadeiros são pessoas simples, mais corajosas. Aí tá, predicativo do sujeito. A 2 diz os pássaros aprisionados, sujeito composto. A 3, a viagem, objeto indireto. A 4, na vida, objeto indireto. E a 5, a vida, complemento nominal. Vamos entender o que é cada função sintática? Por exemplo, na número 1, você vai dizer se é certa ou errada cada item numerado de 1 a 5. Tudo bem? Então, predicativo do sujeito. Você está lembrado o que é predicativo do sujeito? Lembrem, predicativo do sujeito é o termo que qualifica o sujeito ou objeto. Porque se estiver atribuindo característica ao sujeito, predicativo ao sujeito. Mas se estiver atribuindo característica ao objeto, predicativo do objeto. Está entendendo? É importante observação. Para ver predicativo, tem que ter verbo de ligação, tá? Então, na número 1, certa ou errada, gente? Os boiadeiros são pessoas simples, mais corajosas. Relembrando, quem não tem o material, corre para minha bio, baixa logo ele, tá bom? Está na minha bio. Faça uma pergunta na caixinha de perguntas. E qualquer coisa, podem fazer uma perguntinha aqui na caixinha de perguntas, tá bom? Afinal, a finalidade dela é apresentar as nossas indagações, dúvidas. Então, a número 1 está certa, tá? Número 1 da questão 1, tá? Lembrando que a questão 1 trabalha de itens de 1 a 5. Então, a número 1 da questão 1 está certa. É sim predicativo do sujeito, porque corajosas está atribuindo uma qualidade às pessoas simples.
2. Fugiram logo os pássaros aprisionados. Aí tá dizendo sujeito composto. Você lembra que sujeito composto é quando tem 2 núcleos? Sujeito simples, um núcleo. Composto, 2 ou mais. Os pássaros aprisionados, tem 2 núcleos aí? Não, né? Então, está errada, porque é sujeito simples. Se eu estiver indo rápido demais, podem falar para eu desacelerar, tá certo? A 3. No mês que vem, a viagem será feita. Objeto indireto. Você está lembrado que objeto indireto é um complemento verbal, ou seja, complementa um verbo com auxílio de uma preposição? Aqui, no mês que vem, a viagem será feita. Não é o caso, não é um complemento verbal com preposição. Então, a 3 é errada, porque o que está sublinhado aí é sujeito simples. Ele colocou outra função sintática para nos confundir. Então, a 3 é errada, tá bom? A 4. Há pessoas que não acreditam na vida. Aí também está dizendo que é objeto indireto. Verdade. Acreditar é um verbo que pede um complemento com preposição. Ou nai. E o nai é uma contração. Lembra que contração está dentro do campo da preposição? Em mais a resulta em na. Está no campo da preposição. Então, na vida está complementando o verbo acreditar com auxílio de uma preposição. Então, objeto indireto, ok. 4 certa. E a 5, para finalizarmos a primeira questão, são apenas 10, tá? A 5. O amor é indispensável à vida. A vida, que é o que está em negrito, e entre parênteses diz complemento nominal. Está certo. Aí você me pergunta, o que é complemento nominal mesmo? Pense comigo. O objeto direto e o objeto indireto são complementos verbais, porque eles complementam o sentido de um verbo, não é? Um com e outro sem preposição. O complemento nominal vai completar o nome. Nome, gente. E completa o sentido desse nome é um termo preposicionado. Completa o sentido desse nome com auxílio de uma preposição. Então, a 5, certa. Tá bom? Então, vou colocar aqui, né? Então, a ordem da questão é o quê? C, E, C e C. Ou seja, a primeira questão tem 5 alternativas, né? E é para dizer se cada um é certo ou errado. Então, a ordem certa, errada, errada, certa e certa. Tá bom? Estão entendendo o gabarito? Qualquer coisa podem perguntar, tá? Vamos para a segunda questão, que é esse mesmo molde. Tem 5 e vai dizer cada uma. Porque pede o quê? Qual o comando da questão? A questão pede o quê? Classifique as alternativas em certas ou erradas de acordo com a classificação sintática dos termos assinalados. Então, a 1. Comer demais é prejudicial à saúde. A saúde aí é o que está em negrito. A saúde é um complemento do nome prejudicial. Prejudicial aqui é nome, tá complementando, é um termo preposicionado que está complementando o nome prejudicial. Então, é complemento nominal sim, está certa. Jamais me esquecerei de ti. De ti é objeto indireto. Obrigada, Patrícia, pela presença. Vai me ajudar, não é, colega? Voltando a 2, o item 2, a questão 2. Não vai se perder, tá? Na caminhada, caminhe comigo. A 2. Jamais me esquecerei de ti. Objeto indireto.
Lembra que objeto indireto é complemento do verbo com auxílio de uma preposição. De é preposição, então logo depois do verbo esquecer. Quem esquece, esquece de alguém, não é? Infelizmente. Então, a 2 está certa. Sim, senhores e senhoras, tá? A 3. Não tens interesse pelos estudos. Pelos estudos é o que está aí em negrito e está dizendo que é objeto indireto. Aí eu penso, poxa, objeto indireto não é que complementa um verbo? E aqui está interesse. Interesse é o nome. Se está complementando o nome, é o quê? Não vai ser objeto, né? Então, a 3 está errada, porque a classificação correta é complemento nominal. E a 4. Ele foi cercado de amigos sinceros. O que é que está em negrito aí? Hein, jovens? De amigos sinceros. E está dizendo agente da passiva. 4. Quem lembra aí o que é agente da passiva? Hein? Vocês lembram que agente da passiva é o termo que age na voz passiva, ou seja, recebe a ação expressa pelo verbo, é introduzido também por preposição, com a finalidade de indicar o que se quer, que pratica a ação verbal sofrida pelo sujeito, e na questão também assim, de amigos. Então a 4 está certíssima, tá bom? Está certíssima. E a 5, para encerrar a segunda questão. Errada. Oh, já fui adiantando, perdão. Tinha grande amor à humanidade. Essa aqui, assim, tá bem parecida com a 3. Porque a humanidade está complementando com preposição, só que complementa o nome, porque amor é um substantivo, não é, gente? Então, não é um objeto indireto. Lembrem, objeto indireto, complementa um verbo com auxílio de preposição. Aqui tá, é um termo preposicionado aqui, verdade. Mas analisa o que vem antes. O que vem antes aqui é amor. Então, a 5 está errada. Aparecida, bem-vinda Aparecida, apertando gabarito porque entrei agora. Aqui, ó, Aparecida, vou colocar já já. A primeira questão, para quem acabou de entrar, é essa ordem de resposta. Lembra que as primeiras questões são 5 itens para dizer certo ou errado? Aí aqui tá, primeira questão. Certo, errado, errado, certo e certo. Vou colocar a sequência da segunda questão agora. Vou tirar foto e vou disponibilizar no grupo do WhatsApp para os componentes também, tá? Qualquer coisa pode perguntar se não tá entendendo a sequência. Obrigada, Fabi, pela ajuda, viu? Amei a assessoria. Gabarito está na lousa atrás da professora. Amei a assessoria, Fabi. Vou colocar aqui a ordem da segunda. CC ECR, tá bom? Certo, certo, errada, certa e errada. Tá bom? Vamos para a terceira questão. Também é o mesmo molde, só que agora vem novas funções sintáticas e você se pergunta. Número 1. As cartas enviei-as ontem pelo correio. Esse as aí tá entre parênteses. Objeto direto pleonástico. Objeto direto, nós falamos que é o que mesmo? Complemento verbo sem preposição, né? Aí vem essa nova palavrinha, pleonástico.
Lembra que pleonástico, lembra o quê? Pleonasmo não é que tem a ver com ênfase, uma repetição, né? É nesse caminho de interpretação. Por quê? Quando é que ocorre um objeto direto pleonástico? Ocorre a repetição do objeto direto através de um pronome oblíquo átono. Ou seja, o pronome átono tem de se referir ao objeto direto. Olha aqui, as cartas, enviei as não está retomando as cartas? Então, aqui é um objeto direto pleonástico, porque está complementando e está se referindo com o auxílio do pronome oblíquo átono. Então, a número 1 da 3 está certa, tá bom? Tá pequeno, não é? Eu vou escrever maior daqui a pouco. 2. Camilo saiu desesperado. Item 2 da questão 3. Camilo saiu desesperado. Peraí. Tic-tac tá perguntando: qual é a diferença de complemento verbal para objeto direto e indireto? Obrigada pela pergunta. Vou explicar. Não há diferença. Por quê? Complemento verbal, você já entende que é o quê? Complementando o verbo. E quais são os tipos de complemento verbal? Esses dois. O objeto direto e o objeto indireto. E qual é a diferença desses dois complementos verbais? O objeto direto complementa um verbo sem preposição. E o objeto indireto completa o verbo com auxílio de uma preposição. O de, por exemplo. Resolvi? Então, o de, objeto direto, e o i, objeto indireto, são complementos verbais. Tá bom? Obrigada pela participação. Vamos continuar. Tá. 2 da questão 3. Item 2 da questão 3. O atleta foi aclamado pelas pessoas. Eu pulei, né, gente? Calma, vamos com calma. Item 2 da questão 3. Desesperado. Desesperado da questão 3 é uma adjunta adverbial de modo? Gente, adjunta adverbial é a mesma coisa que apresentar circunstância. É um termo que apresenta determinada circunstância. Circunstância essa que pode ser de modo, tempo, intensidade, as inúmeras circunstâncias da vida. Então, desesperado é uma circunstância? Não. Desesperado é uma atribuição dada a Camilo. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. Então, a adjunta adverbial de modo, nada a ver. Tá? 3 agora do item 3. Estão conseguindo me acompanhar? O atleta foi aclamado pelas pessoas. Agente da passiva. Está certinho. Nós já falamos aqui de agente da passiva nesta noite. Aí eu explico os termos sintáticos que ainda não expliquei. 4. Tudo lhe é indiferente. O lhe está funcionando como um complemento nominal? Sim, senhores. Que uma das funções sintáticas exercidas por esse pronome é sim complemento nominal. Está certa. E a última: o aluno ficou contente com os resultados dos seus estudos. Objeto indireto. Não é objeto indireto porque não está complementando o verbo, está complementando o nome. Se não é verbo, é nome, não é? Concordam comigo? Então, a 5 está errada porque é um complemento nominal. Vou colocar a sequência da 3 na lousa. Então, número 1 da 3, certa? Coloquei. A número 2 da 3, errada. A 3, certa. A 4 também certa. E a 5 errada.
Então, a 3. Certo, errado, certo, certo e errado. Tudo bem? Tudo bem, pessoas? A4. A4 é a última questão assim, nesse estilo de sequência, tá? Fique com calmas. A gente acaba analisando certo e errado, mas estamos analisando 5 proposições, não é verdade? 4. Classifique as alternativas também, certo ou errada, de acordo com a classificação dos adjuntos adverbiais destacados. Nós não falamos nesta noite que adjunto adverbial é um termo sintático que demonstra, que apresenta determinada circunstância? Então tá. Aí a número 1. Ia pelo corredor que o velho José Paulino fizera. Tic-tac, repete por favor a 4 e a 5. Ah, tá. Tudo bem. Tá. Aqui o aluno acabou para pedir para repetir o item 4 e 5 da terceira questão. Então vamos com calma. A 4 da questão 3 está certa. O li é sim, exerce sim a função de complemento nominal. Então a 4 do 3 está certa. E a 5 está errada. Por que está errada? Aí você me pergunta. No comando, na alternativa, diz que é objeto indireto. Mas não, é errada porque a classificação correta é complemento nominal. Tudo bem? Qual é o seu nome em planejamento de viagens, para não ficar chamando assim? Muito obrigada pela participação, certo? Eu espero que tenha entendido. Vamos prosseguir. Posso ir para 4, gente? Senão eu repito, tudo bem. Questão 4, item 1. Ia pelo corredor que o velho José Paulino fizera. Pelo corredor. Tá expressando a circunstância de lugar? Sim. O nome dela. Ramile. Ah, muito obrigada, Ramile, pela presença e participação. Falei certo, correto? Muito obrigada. Ó, pelo corredor, item 1 da questão 4. Pelo corredor, não, local? Verdade, local, lugar. Então, sim, a 1 está certa. 2. No outro dia, não voltou mais para trabalhar. Ideia de tempo, no outro dia. Sim, é lugar de tempo, sim. Então, a 1 e a 2 até agora estão certas. Agora vem a 3. O mestre estremeceu com a palavra do homem. A palavra do homem transmite uma ideia, uma circunstância de instrumento. Instrumento, gente, a palavra do homem? Não. Qual é o motivo, eu como mestra, qual é o motivo de eu ficar estremecida? Então isso aqui é o quê? Ideia de causa. Então a 3 está errada, porque a ideia com a palavra do homem, causa, e não instrumento. Tudo bem? 4 da questão 4. Estudou bastante para ser aprovado. Não é o que você está fazendo agora comigo, estudando para ser aprovado? Bastante. É o modo ou a intensidade da ação de estudar que o levará à aprovação, hein? Então, a 4 está errada ou certa? É ideia de modo bastante? Não, pessoas. É ideia de intensidade. A 4, errada, intensidade. 3, achei que fosse modo. Ah, o modo como você estuda bastante, não.
Pense comigo, você concorda, né? Você está estudando bastante, ou seja, bastante intensificou a ação expressa pelo verbo estudar. Você não estuda de qualquer forma. Você estuda bastante, Ramile. Então, eu quero intensificar a ação que te levará à aprovação. Tá bom? Então, mas intensidade. Muito bem. Aí vem a 5, né? Então, a 3 errada, a 4 errada, né? Tô falando com calma, não estou? E agora a 5, errada. Por que errada? Voltaremos pela via Anhanguera. Voltaremos por determinada via, por determinado deslocamento, pista, local, lugar. Ó, acabei dando uma resposta. Então, a ideia de tempo aqui, voltaremos por determinada via, por determinada pista? Não. A 5 é a ideia de lugar. Vou colocar a sequência. Então, a 4, a primeira, certa, C. A segunda, também certa, C. E a 3, 4 e 5 são erradas. Eu vou botar 3, 3, 4. Estão entendendo? Era para eu ter começado com a letra maior, perdão. Aí vem agora a questão 5. A questão 5 é sobre regência. Quem aí lembra o que é regência? Questão 5. A questão 5, gente, pede a errada, não é? Vocês estão lembrados que a regência, ela trata das relações entre os termos da frase, estabelecendo a ideia entre eles? Cada alternativa aí apresenta um verbo. Aí nós temos que analisar esses verbos. Os verbos que estão aí, para quem respondeu, são custar, na ordem, né? Na sequência das alternativas. Custar, querer, aspirar, assistir, chamar. Vamos ver com calma a regência de cada um. Nath Paiva, obrigada pela presença. A Dilma, boa noite. Então vamos ver. Letra A. Ele custará muito para me entender. Vamos analisar o verbo, a regência de custar. Custar equivale a quais ideias? Ou qual ideia no singular? Custar é a mesma coisa de ser difícil. Então, custar, ele é um verbo transitivo indireto, VTI. Vocês estão lembrados do que significa esse VTI? Vamos ver com calma. A Dima chegou atrasada, mas vem comigo, viu? Está perdoada pelo atraso. Ó, continuando. Um verbo transitivo, ou seja, um verbo que transita, que precisa de um complemento. E indireto, por quê? Porque ele pede um complemento com preposição. Então, custar, que tem a ideia de ser difícil, é VTI, um verbo transitivo indireto. Então, custou ao candidato aceitar. Ao aí é uma preposição. Então, o verbo custar, por ser VTI, por ser verbo transitivo direto, ele pede a preposição. Então, custou ao apresentador, custou ao candidato aceitar. Tá bom? Então, aí na A diz: ele custará muito para me entender. Quem redigiu a alternativa colocou sem preposição, verdade? Colocou logo muito após o verbo custar. Então, logo de cara, a gente já vê a resposta, que é a letra A. Porque a questão pede é errada, não é, gente? Vamos com calma. É errada, mas mesmo assim, vamos continuar e ver a regência dos verbos das alternativas seguintes. O verbo querer, por exemplo.
Que tem verbos que têm dupla regência ou até mais de 2 regências. Então é importante nos atentarmos ao significado para ver qual é a transitividade dele. Por exemplo, querer no sentido de desejar, né? Eu quero, desejo algo. Ele é verbo transitivo direto. Lembra que verbo transitivo direto é um verbo que pede um complemento sem preposição? Então, querer no sentido de desejar é verbo transitivo direto. A gente quer dinheiro, a gente quer atenção. Depois do verbo querer, eu usei quais palavras? Atenção, dinheiro. E não coloquei com preposição. Então, querer no sentido de desejar é VTD. Ou seja, não pede preposição. Agora, querer no sentido de estimar, anote aí. Querer no sentido de estimar é VTI. Se é VTI, ele pede a preposição a. Então, eu quero a meus amigos. Eu não quero meus amigos, eu quero a meus amigos. Porque esse quero tá no sentido de estimar. Tudo bem? Então, a B está certinha. Não há erro de regência. A 3 apresenta o verbo aspirar. Aspirar, assistir, são os verbos que as bancas gostam mais, tá bom? Fica a dica. Aspirar, no sentido de respirar, é VTD, um verbo transitivo direto. Aspirou um ar limpo. Eu, depois do verbo aspirar, usei o quê? O artigo definido 1, né? Não usei preposição após aspirar, no sentido de cheirar, de respirar. Agora, aspirar, no sentido de pretender, é o que mais usamos, né? Esse verbo nesse sentido. Aspirar, no sentido de pretender, é VTI. Se é VTI, exige a preposição a. Aspiram à aprovação. Vocês aspiram à aprovação de vocês. Aí tá. Então, essa alternativa. Em todos os recantos do sítio, as crianças sentem-se felizes porque aspiram ar puro. Aí vem o verbo pretender. Não, perdão, o verbo assistir. O verbo assistir, no sentido de ver, é verbo transitivo indireto. Então, assistimos ao jogo, estamos assistindo a live, né? Com o uso sinal indicativo de crase. Vamos assistir o jogo do Brasil mais tarde. Assistiremos ao jogo do Brasil mais tarde. Tudo bem? Então, assistir no sentido de ver exige a preposição a, tá bom? Agora, assistir no sentido de ajudar é VTD, não precisa de preposição. Então, o médico assiste o paciente, ajuda o paciente, né? Não precisa. Agora, assistir no sentido de caber, de pertencer, também é VTI. Se é VTI, verbo transitivo indireto, exige a preposição a. Tá bom, gente linda? E chamar. Vamos agora analisar outro verbo, que é chamar. Mandar vir. É verbo transitivo direto, no sentido de chamar pelo nome, não é? Agora, no sentido de chamar, no sentido de apelidar, tem 4 construções. Só para facilitar a nossa vida, né? Então, chamaram a menina de, sem crase. Chamaram a menina. Chamaram a menina de, com a crase. E chamaram a menina, também com a crase. Então, a 4, a errada, gabarito, letra... Quarta não, gente, a 5, perdão. 5A. Então, já resolvemos metade do nosso simulado. A partir de agora, as questões serão somente analisar certo ou errado. Estão gostando da live? Estão entendendo?
Eu vou direto para o comando da questão, tá? Para sermos mais objetivos no controle do tempo. No terceiro parágrafo, com o emprego de porém, o autor expressa uma oposição entre a ideia de racionalização e secularização do conceito de dignidade humana e na manutenção da igualdade de todos os homens em dignidade e liberdade. A 6 é questão: está certo ou está errado? Isa disse que estou gostando bastante. Muito obrigada, gente. Patrícia, muito bom, parabéns. Fábio gostando. Fico muito feliz com o advérbio de afirmação sim, com os verbos gostando. Fazendo análise morfológica, amei a ideia de cada um. Não esquece, tá? Faz um print aí, manda dar risada, fazer uma pose bonita. Me marca, ajuda a compartilhar o meu trabalho, tá bom? Meu perfil. Não deixe de acompanhar as dicas diárias de português e redação, tá bom? Obrigada, Dilma. Eu nem me acho tanto com os comentários de vocês, só um pouquinho. E aí, a questão 6. Vocês colocaram certo ou errado? Digam aí pra mim, Brasil. Vitória tá impossível. DTD, Vitória tá dominada. Pode dizer aí. Vai gravar? Quem assenta não tá aqui? Tem? A 6, certo ou errado? Vamos analisar o valor semântico da conjunção. Errado. Certo. Colocaram já aqui. Ramile não foi? Colocou certo. Vamos com calma. A questão fala sobre o valor semântico da conjunção porém. Porém é o que mesmo? É uma conjunção, não é? Adversativa, ou seja, expressa um contraste, uma oposição entre ideias. Vamos com calma. A questão descreve corretamente a relação que a conjunção porém estabelece, ou seja, a oposição que eu acabei de dizer, visto ser uma conjunção coordenativa adversativa. No entanto, gente, os trechos em que a questão julga a relação de oposição está errado. Ou seja, a banca tentou nos enganar. O porém é sim de oposição, mas a relação de oposição estabelecida entre os itens apresentados é que está errado, porque a oposição está entre racionalização e secularização, e dignidade e liberdade, e o comando afirma outra coisa. Então é como se fosse metade certa e metade errada. Então, por a sentença não estar toda certa, ela configura-se como uma questão errada. Eu fui clara, gente? Então a banca tentou nos pegar, porque metade dela está certa, mas quando parte para outra metade, na relação de oposição entre os itens, entre os elementos, é que está errado, tá? Então a 6 é errada, tá bom? A 7, vou ler o comando. O texto é essencialmente dissertativo argumentativo e nele o autor expressa a sua opinião a respeito do assunto tratado. Certo ou errado? Vocês leram? A questão 7 apresenta sobre o conceito de direitos humanos. Na
6, vocês colocaram que o texto é dissertativo argumentativo e nele o autor expressa opinião a respeito do assunto de direitos humanos. Bom, colocam aí 7 certo ou 7 errado. Coloca um 7 na frente para eu saber que vocês estão se referindo à questão atual. Esses 15 minutos que falta para terminar, eu vou fazer a gabarito aqui. Ela está disponibilizando no grupo. E quando terminar a live, já vou disponibilizar no grupo, tá bom? Do WhatsApp. Gabarito. O gabarito da live, tá? A 7. São lembrados de tipologia textual, né? É uma possível temática para a prova. Né? Nós temos o texto descritivo, que descreve, o narrativo, que narra, o injuntivo, que trabalha com comandos, com verbos no imperativo. E temos também o dissertativo argumentativo, onde você disserta, onde você se aprofunda e argumenta referente a determinada temática. Então, a 7 está certa. Parabéns, Isa. Parabéns, Itamar. Viu? Está certa. Parabéns. É sim um texto dissertativo argumentativo. Vamos para 8. Vou ler o comando. Porque eu disponibilizei esse simulado no sábado, né? Aí foram quase 3 dias, né? Para vocês responderem. A locução, além de, estabelece uma relação de adição no período em que ocorre. Vocês lembram que a locução, toda vez que você vê essa expressão locução, essa palavra locução, sempre tem em mente que equivale a 2. Então, locução prepositiva é o quê? 2 palavras com a ideia de uma preposição, não é? E além de estar adicionando, que o comando diz, estabelece uma relação de adição no período que ocorre. Aqui o assunto é locução prepositiva, como eu acabei de dizer, está dentro da área da semântica, né? É a ciência do significado. Então, além de, ou seja, você está falando sobre algo, aí você iniciou um novo período, dentro do mesmo parágrafo, ou até um novo parágrafo e acrescentou. Além de. Então, é adição sim, está certo, porque está adicionando uma característica de Graciliano Ramos, tá? O texto diz que ele foi um gestor em busca da eficiência, além de ter incorporado conceitos como os da transparência e da impessoalidade. Logo, portanto, a relação é de adição. Então, 8 certo. Está certíssima a questão. Está certa a questão. Vamos para a penúltima, que fala sobre o emprego da crase. O emprego do sinal indicativo de crase em a tutela dos animais é facultativo. Hein, gente? É opcional, aqui o uso da crase, ou é obrigatório? Aqui está o exemplo. As demais espécies animais limita-se à tutela dos animais pelo poder público. Gente, não pode ser facultativo. Por quê? O sinal de crase, numa expressão com o verbo transitivo indireto aqui, ó, limitar, e quem limita-se, não é? Existe a preposição, é um verbo transitivo indireto, que exige a preposição a, e um termo feminino, não é? Que é o caso aí de animais, determinado por um artigo definido feminino. Então, nesse caso aqui tá errado, porque o uso do sinal indicativo de crase aqui não é opcional, não é facultativo, tem que ter mesmo. Eu não escolho por ou não por. Isa respondeu 9 errado. Parabéns, Isa. Verdade. Não esqueçam que só haverá crase facultativa, opcional, antes de nome de mulher, após a preposição até e antes do pronome possessivo adjetivo feminino singular.
Só esses 3 casos é que tem crase opcional. Então a 9 é errada. E a 10 e última, vou ler o comando. As aspas na frente da questão, né? As aspas foram empregadas em barato. Linha 8. E em as carnes se dissolvem na urina, por motivos distintos. Quem lembra aí quando é que se usa crase, gente? Crase não, perdão. Na 10ª questão fala sobre o uso das aspas. Quem lembra aí sobre o uso das aspas? As aspas servem para citações, não é? Quando eu cito a fala de alguém. Transcrições textuais. Quando eu apresento o nome de um livro. Faço uso de gírias, neologismos, que são novas palavras incorporadas à nossa língua. Quando eu quero ironizar ou até realçar palavras. São os casos mais comuns do uso de aspas. E a 10. A 10 está certa ou errada, gente? Porque o termo barato foi posto entre aspas para identificar uma gíria, tá bom? Para quem está com dúvida, o termo barato foi posto entre aspas para identificar uma gíria. E a outra expressão, as carnes se dissolvem na urina, está entre aspas para indicar uma citação dos gregos. Então, primeiro caso, gíria. Segundo caso, citação. Foram motivos diferentes, ou seja, distintos? O comando da questão está certo. Então, questão certa. E aí, vocês gostaram da experiência deste simulado? Vocês desejam mais simulados com foco na banca Sebrasp? Ou preferem outras bancas, FGV, ASP, ou então Enem? Aparecida, obrigada. Obrigada a você também pela presença, por disponibilizar um momento da noite da sua terça-feira, de todos, né, inclusive. Isa, essa eu não lembrava, professora. É verdade. Devemos estudar sempre, não é? Ó, e agora, Isa, Aparecida também. Vou fazer uma pose, ficar bonita. Vocês tiraram um print e me marcar, tá bom? Pra dizer que acharam da live, tá bom? Posso fazer a pose, ficar bonita? Ó. Tira o print e me marca. Peraí. Não tira print. Tira do seu celular aqui. Como eu tiro o print aqui? Vai. Pronto? Peraí. Fiquei meia hora que vocês tirarem a pose. Vai, que agora achei. Aqui o gabarito. Você tá se mexendo, vida. Calma, vai lá. Muito bom. Gostaria de mais lives da Sebrasp. Vai lá, A produção aqui acabou de pedir mais fazer a pose, que a foto não saiu legal. Agora? Ah, mais lives da Sebrasp? Ah, tudo bem. E qual dia? O dia de terça-feira está bom? Ou é melhor vocês sugerem outro dia? Só tem 2 minutos. Ó, nós só temos 2 minutinhos, tá bom? Pra encerrar a live. Eu vou tentar salvar, tá? Mas acontece um problema que só comigo acontece com esse Instagram maravilhoso. Saiu sim. Ah, então eu quero repetir. Quero agradecer a presença de vocês. Não deixa de me seguir, se inscrever em meu canal, tá bom? Um abraço e um beijo. Boa terça-feira pra vocês. Tchau.